A fome continua. Não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E, no meu desespero, comecei a orar. Normalmente, eu orava em silêncio, mas naquela noite, eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi-me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando, como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho, você não está abandonado. Estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética.
Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas abertas. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de oração, quando nós falamos de intercessão, nós estamos falando exatamente de algo que está no centro do coração de Deus. E essa é a vontade do Senhor para a sua igreja, que nós possamos caminhar sobre esta terra, vivendo nessa dimensão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, boa noite. Diante desse vídeo, quando a primeira vez que eu vi, eu não consegui me conter em lágrimas, porque é maravilhoso ver o poder de Deus se manifestando. Vocês, só um minuto de paciência, porque quem me conhece sabe que eu não me dou muito bem com tecnologia. Mas agora deu certo. Aí. O que é intercessão? O que é intercessão? Nós sabemos o que é oração. Queremos entender o que é intercessão. Porém, para você chegar a uma intercessão, é necessário um gatilho dentro do nosso coração para que isso fique efetivo. E nesta noite nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o quebrantamento. Quem aqui já ouviu essa palavra? Quem aqui já conhece o que é o quebrantamento? Oração, sabemos que é falar com Deus. E interceder é quando você se coloca diante de Deus, como a gente acabou de ver aqui no filme, em favor de alguém. Nem toda oração, ela se torna uma intercessão. Mas toda intercessão, ela passa pela oração. Porque quando eu converso com Deus, eu posso muito bem falar tudo o que eu quero. Mas o intercessor, quando você entra na intercessão, você fala, você conversa com Deus e você começa também a ouvir Deus. E Deus começa a compartilhar ao seu coração. E a sua oração, ela deixa de ser somente para você. Você começa a entender que no coração de Deus cabe todo o universo. E Ele tem interesse em cada um que está espalhado por toda essa terra. E não importa a distância, nós podemos ser conectados uns aos outros quando oramos e quando intercedemos. Então, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros,
para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, aqui Tiago está dizendo, orai uns pelos outros. Não é um chamado, não é uma coisa seletiva. Não, é para todos. O dever de orar é para todos. Você pode dizer assim, o dever de orar é para mim. É para todos. E a Bíblia me diz que eu devo orar uns pelos outros. Então, como que nós podemos sair do nível da oração e entrarmos para a intercessão na oração? É quando a gente começa a experimentar uma visitação do Espírito Santo no momento da oração. E você começa a orar por coisas que você não estava pensando. Você começa a se lembrar de pessoas que você não estava lembrando. Você começa a lembrar de coisas que você nem pensou durante o dia. Mas naquele momento, o Espírito de Deus que habita em você, ele começa a te levar a dar voz ao que o coração de Deus quer que seja ecoado no reino espiritual. Amém? Está dando para entender? É um mover, o que é o quebrantamento? Isso começa quando a gente começa a ficar quebrantado, quando a gente começa a ser tocado por Deus. Existe uma cultura que diz que homem não chora, né? E Deus quebrou totalmente esse sofisma, porque não há homem, nem mulher, nem jovem, nem criança, nem ancião, que não se quebrante diante da presença do nosso Deus. Amém? Então, nós precisamos experimentar disso constantemente. O quebrantamento, ele é um mover do Espírito Santo no nosso coração. E esse mover, ele nos leva a uma rendição diante do Senhor, a ponto de reconhecermos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Quando eu começo a me quebrantar, eu começo a reconhecer quem é Deus. Quando eu começo a me quebrantar, eu começo a entender o quão necessitado eu sou dele. Você tem tido necessidade de Deus esses dias? Quantos necessitados aqui nesta noite? Todos nós. E a Bíblia fala, em João 16, do versículo 7 ao 11, Jesus diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha que poderoso isso. Vamos repetir isso? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Você crê nisso? Você pode dar um brado aí onde você está? Já está condenado. Já está. Já está.
Jesus disse, eu preciso ir, porque vocês vão precisar desse Consolador. Em outras versões diz, o ajudador, o conselheiro. Vocês vão precisar dele, porque ele vai agir em vocês, vai agir no seu coração, ele vai te levar a se quebrantar e a reconhecer que o príncipe deste mundo já está condenado. Porque você vai reconhecer o meu senhorio. Nós precisamos entender que estar em Cristo é ser mais que vencedor. O problema é que a gente quer vencer aqui. A gente quer ver as vitórias aqui, neste campo. Mas você já é mais que vencedor em regiões celestiais, muito acima disso. É muito acima. O inferno não pode te parar. E quando o Espírito Santo nos toma, ele começa a levar o nosso coração à compreensão dessas verdades. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Entende que você precisa do Espírito Santo? Repita comigo, diga assim, eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Quando nós começamos a ter essa companhia com o Espírito Santo na nossa oração, o Espírito Santo vai nos quebrantando, e esse quebrantar nos permite viver uma vida de relacionamento com a sujeição do senhorio de Jesus Cristo. O salmista, muito antes de Jesus, ele disse, no Salmo 34, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. A mensagem da cruz, ela não mudou. Você crê que a mensagem da cruz não mudou? Eu vou tentar acertar a falar o nome dele, que ele é meio complicadinho. É David Paul Yang Cho. É isso? Tem uma frase em um dos seus livros que ele diz assim: Deus não pode usar aquele que não se quebranta. Como você vai receber do Espírito? Como você vai conhecer o coração do Pai se você não se quebrantar? Não deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Fazer uma pergunta. Ontem tive o privilégio de presenciar algo maravilhoso. E eu não consegui me conter, e ainda não consigo, porque é lindo ver Jesus tocar os corações. Há quanto tempo você não chora diante de Deus em oração? Há quanto tempo você não chora quando você lê as Escrituras? Você já aconteceu isso com você? Há quanto tempo você não chora
constrangido quando você vai diante de Deus e confessa o seu pecado? Há quanto tempo você não chora quando você começa a louvar o Senhor com uma canção? Que a voz embarga e você não consegue. Há quanto tempo não sai lágrimas dos seus olhos? Isso é quebrantamento. O problema é que hoje nós estamos muito no automático e achamos que isso é demonstração de fraqueza. Mas o Salmo 56, versículo 8 diz: registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Você sabia que todas as tuas lágrimas diante do Senhor em adoração, em oração, em intercessão, em glorificação, elas são recolhidas e guardadas pelo Senhor? Você sabia que as suas lágrimas, ela têm um peso de glória? Você sabia que quando você chora, quando você se quebranta diante de Deus, é como se você depositasse para o Senhor o bem mais valioso. É o seu coração. O que tem te deixado seco nos olhos? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Oh, Espírito Santo, quebranta-nos nesta noite. Toda a terra seca seja encharcada nesta noite. Você pode ter chegado aqui como o deserto do Saara, mas você vai sair daqui nesta noite como o Oceano Atlântico. Porque é o Senhor, é um mover do Espírito Santo, e é Ele que vai te tocar. Nós queremos ser tocados pelo Senhor. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, eu vou ler na versão viva. Que isso caia no seu coração. Ainda mais enquanto estava aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma ao único que o salvaria. E Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Aqui está falando que Jesus também tinha uma vida quebrantada, embora sendo Deus. Se Jesus se quebrantou em súplica, em oração, em intercessão, porque Ele é o nosso maior exemplo de intercessor. Porque eu me recuso a me quebrantar. Só há uma maneira de semearmos vida na vida de outras pessoas, se não ser por lágrimas.
E os Salmos diz muito bem isso. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. Você tem chorado pela sua família? Tem chorado pelos seus filhos? Nós acabamos de abençoar o Brasil, você tem chorado pela sua nação? Qual é o teu nível de quebrantamento? Simone, mas o que isso tem a ver com a intercessão? Porque quando o Espírito Santo de Deus começa a me quebrantar, eu começo a conhecer Deus. E quando eu começo a conhecer Deus, eu começo a entender que o coração de Deus pulsa em amor por cada um de nós. Eu começo a entender que a dor do meu irmão, ela também é minha. Eu começo a entender que a dificuldade do meu irmão é também a minha. E eu começo a entender que Jesus diz: Pai, aonde eu vou, eu quero que eles estejam conosco. Eles eram teus, mas tu me deste. Que eles se amem assim como nós nos amamos, que o mundo veja que eles são um, comigo e com você. Só com um coração conectado ao de Deus a gente consegue entender isso. Então, os intercessores são quem? São esses filhos que entenderam esse toque especial do Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo começar a agir no momento da intercessão. Jesus é o nosso maior intercessor. Em Romanos 8:34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que Jesus é e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um grande intercessor, que é Jesus Cristo. Continuamente, o Senhor, Ele intercede por nós. Amém? Nós temos muitos exemplos de intercessor na Bíblia. E tem alguns que nós vamos citar aqui. E nós vamos gastar tempo agora, já orando. Porque esse deserto vai ser cheio de água nesta noite. Amém? O primeiro intercessor que nós temos é Moisés. Moisés foi um homem tão incrível porque ele ousou falar para Deus que queria ver a glória dele. Moisés, quando ia para a tenda da visitação, que era afastada do acampamento, a Bíblia fala que quando Moisés entrava e fechava a cortina, descia uma nuvem em cima da tenda e cercava toda aquela tenda. E o povo no arraial ficava às portas das suas tendas, olhando Moisés entrar e ficar coberto por aquela nuvem. E em cada porta, eles se dobravam e começavam a adorar ao Senhor. Meu Deus, se eu estivesse lá, eu queria entrar na tenda. Eu não queria ficar na porta olhando Moisés entrar. E hoje eu posso. Você pode. Cristo Jesus nos deu livre acesso. Ele é o caminho.
Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós podemos ir ao Pai somente através dele. Você pode, no seu quarto, quando você dobrar o seu joelho, quando você começar a falar com Deus. A visitação do Senhor, ela vem até você. E Moisés intercedeu continuamente ao Senhor pelo povo. Moisés se colocava em favor do povo. Abraão recebeu Deus em sua casa. Existe uma passagem no livro de Gênesis que tudo indica que era o Senhor. Ele ceiou com ele. E Abraão, por ser amigo de Deus, pai da fé, ele conversou com Deus a respeito de uma situação, falando: Deus, não destrói Sodoma. E se tiver, não sei quantos justos, só sei que eles chegaram até acho que 10 justos. E Deus falou: tá bom, Abraão, se tiver tudo isso de justo, eu vou salvar a cidade. E não havia. Isso é interceder. É se importar. Você tem se importado com o teu bairro? Você tem se importado com os seus vizinhos do bloco onde você mora? Você tem se importado com aqueles a qual você não conhece? Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Não havia uma batalha que Davi orasse em favor do seu povo, buscando a direção de Deus, intercedendo. Um dos maiores exemplos é a guerra em 1 Samuel 30, em Ziglag, quando os inimigos invadiram, levaram as esposas, levaram as crianças, e Davi chegou da guerra, o acampamento estava deserto. E Davi: Senhor, eu quero trazer todo mundo de volta. E Deus falou: vai, Davi, vai, porque a vitória é de vocês. Voltará todos, do maior ao menor. Há guerras que nós precisamos comprá-la, no sentido de tomar para si. Igreja, é momento de você realmente tomar a sua posição de recruta e lutar a guerra de Deus. Não dá mais para assistir. Precisamos despertar. Outro exemplo, não está na Bíblia, mas a gente tem aqui entre nós o nosso pastor. Todos os nossos pastores. Todos os líderes. Todos aqueles que oram por pessoas. É um intercessor. Lembre-se, Deus não usa quem não se quebranta. E nós precisamos entender. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Versículo 10 a 19. Intercessor é filho de Deus. Intercessor é aquele que não só reconhece Deus como Pai, mas que também passa a conhecê-lo através do quebrantamento.
Uma coisa é você reconhecer que tem Deus como Pai. Outra coisa é você passar a conhecê-lo como seu Pai. Conhecer o gosto dele, a voz dele. Conhecer que ele se alegra quando você está alegre. Conhecer o cuidado dele, a presença dele. No livro de Atos diz assim, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que volte a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aqui nós temos uma linda vivência da intercessão, movido pelo quebrantamento e pelo Espírito Santo. Ananias não estava lá, Ananias não sabia que Jesus tinha aparecido a Paulo, mas quando ele chegou, o Espírito Santo falou tudo. Eu não sei quais têm sido os seus anseios. Eu não sei o que você tem desejado nesses últimos dias em experimentar do Senhor. Mas eu sei que existe um anseio no coração de Deus em avivar a sua igreja. E você é a igreja de Jesus. O avivamento começa em você. Você precisa entender que você faz parte disso. Você precisa entender que não é uma questão de escolha. Vai acontecer. É um fato. Ele virá. E antes disso, você e eu seremos avivados. E eu ouso dizer que já estamos, porque o Espírito de vida já habita em nós. Aqui não tem ninguém morto. A vida de Cristo já está entre nós. Eu não sei se você me convenceu disso. A vida de Cristo já está entre nós, já está em você. As coisas de Deus é muito simples. Talvez você chegou aqui com uma expectativa de conhecer coisas reveladoras.
É muito simples. É o Espírito Santo. Saulo precisou cair do cavalo. E sabe o que significa o nome Saulo? O nome Saulo significa aquele que foi conseguido por meio da oração. Me chamou a atenção. Há muitas coisas, há muitos Saulos dentro de nós. Coisas que temos orado. Coisa que estamos orando. Saulo, aquele que foi conseguido por meio da oração. Mas quando vem o Espírito Santo, quando Jesus entra na minha e na sua história, quando eu passo a conhecer Deus como Pai, não só reconhecê-lo, quando o meu secreto não é só um monólogo onde eu falo, mas eu também escuto Deus falar comigo. Quando eu passo a viver essa profundidade e eu passo a nadar nas águas do Espírito, porque a sequidão não faz mais parte do meu coração. Eu ouço o louvor, eu choro. Eu começo a orar, eu choro. Eu começo a ler a palavra, os meus olhos ficam mareados. Eu começo a ouvir um testemunho, eu choro. Rios de água viva estão fluindo. Há rios de Deus dentro de você que necessita fluir para desembocar em outras pessoas. Você tem um potencial de vida dentro de você. Aquelas pessoas lá na Filipinas começaram a orar por quem nem conhecia. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo. E o que eu acho lindo é que, quando Saulo foi visitado por Ananias, recebeu o Espírito Santo, Deus mudou o nome de Saulo. E Deus falou: Saulo, você vai se chamar Paulo, que significa pequeno. Porque no reino de Deus ninguém precisa ser grande, precisa ser quebrantado. E Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu as cartas mais lindas que até hoje é poder sobre as nossas vidas. Eu não sei como você está. Eu não sei qual foi a sua expectativa. Mas há um chamado à intercessão nesses dias. Nós temos ouvido sobre filiação, sobre paternidade. Você precisa conhecer o coração intercessor de Jesus. Queria chamar a equipe já para ir subindo. Como eu vou repetir essa palavra que os pastores falam, que eu acho tão interessante, para dar a impressão que está acabando. Estou brincando. Eles não falam isso? Falei, um dia eu vou falar. Falei, pronto. Pois é. Quantos aqui querem água do Espírito? Deus está aqui. Como uma onda. Deus hoje só quer o seu coração. Não fica pensando: como será? O que eu tenho que falar? Só se rende. Deixa o Espírito Santo conduzir.
o teu secreto. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se não tiver palavra, só lágrima, só chora. Deus traduz lágrimas. No reino de Deus, você não precisa ser grande e ser forte, no sentido de não baixar a guarda. Nós temos que ser forte contra as trevas. Mas com o Senhor, nós temos que estar rendidos. Acontece que nós invertemos a ordem. Resistimos ao Espírito. Eu quero... Quantos aqui? Eu sei que há mais pessoas aqui, não só eles que estão aqui em cima, mas aqueles que ministram, adoram, tocam. Não existe adorador que não seja intercessor. Porque a adoração e o louvor, ela está na guerra. E o louvor é arma de guerra. E muitas vezes, eu compartilhei isso com o pastor Danilo. É como se fosse um grande avião. O Bruninho não está aí hoje, ele me ajudaria. O avião mais top que existe hoje, eu não entendo de aviação, mas pensa num avião grandão. Num avião que tem tudo, potência, não sei explicar, mas é um avião maravilhoso. Numa pista de voo do melhor aeroporto do mundo. Tecnologia top. Tudo do melhor e do maior. E esse avião se direciona à pista de voo. E ele dá toda a sua força. E atinge uma velocidade absurda, em questões de segundos. Muitas vezes estamos assim, correndo. Com toda a nossa força. Saulo corria com toda a sua força. Talvez você está correndo assim na sua vida, com toda a sua força. Gerando em oração. Porque Saulo é aquele que veio através da oração. Mas não sai do chão. Porque subir voo é obra do Espírito. Subir voo é obra do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Você pode ser o melhor avião. Você pode estar na melhor pista, mas se você não se quebrantar, você não sai do chão. As coisas de Deus não têm sentido, porque para você subir, primeiro você precisa descer. Quebrantar-se é descer. Falar: Jesus, eu me rendo. Sem você não dá. Eu preciso de você. Espírito Santo, você é o meu ajudador. Vai à minha frente. Isso é quebrantar-se. Você precisa descer para que você possa subir. Adoradores, vocês precisam chorar. Uma vez eu disse ao meu filho: não ofereça louvor ao Senhor que não tenha lágrimas.
porque ele é meu filho, eu posso dizer. Não ofereça ao Senhor aquilo que não te custe. Vem, Espírito Santo, toca-nos. Deus quer levar vocês a alturas, não atingidas, mas precisa ir mais fundo. Precisa ir mais fundo. Vem, Espírito Santo, leva-nos mais fundo. Paulo, cheio do Espírito Santo, voou. E nesse voo existem níveis. Vai chegar uma hora que você vai estar tão fundo em Deus que você não vai precisar correr. Você vai ser como um foguete, só vão te ligar e você vai atingir. Vai rasgar o céu. Assim vai ser o seu louvor, a sua oração. Você vai estar tão fundo que você só vai falar, Pai, e o céu, tchum, você é abduzido pela glória de Deus. Não fica aí, tem mais. Você pode descer mais fundo ainda. E você não ser nem mais um foguete. Você passa a ser um satélite. Você fica em outra órbita. Você não habita mais você não está mais conectado às coisas deste mundo. A sua visão é igual à do trono de Deus, porque você tomou consciência que você está assentado juntamente com Cristo em regiões celestiais, muito acima de toda a potestade, de todo principado. Mas para isso eu preciso me quebrantar. Vem, Espírito Santo, começa. Oh, chocotorobosha. Oh, shekarabasarabakatarabasurialamas. Você precisa conhecer Deus como Pai. Conhecer os segredos dEle, conhecer as batalhas dEle e guerrear com Ele na intercessão. Na sua adoração. Não seja um avião na pista de voo. Seja um avião que decola. Oh, chocoroboloboxere canta lá mais. Quantos querem decolar aqui nesta noite? Quantos anseia lugares mais altos? Está quase rompendo sobre a sua vida. Paulos só nascem quando os Ananias se levantam. Talvez você está como Saulo, cego, orando, mas não conseguindo enxergar e ver o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus quer para mim? Como Deus quer me usar? Aonde eu me encaixo? Como intercessor,
como filho, como participante desse reino. Se você está assim nesta noite, esse chamado é para você. Espera um pouquinho. Ou talvez você seja o Ananias, você já está voando. Você não está correndo mais na pista, mas você sabe que há voos maiores. E Deus está enxergando o desejo do seu coração nesta noite por voos mais altos. Mas isso só é possível aos pés de Jesus. Oh, Espírito Santo, quebranta-nos, Pai. Quebranta-nos, Deus. Xere canta la bassuria la masse canta la baixai. Há mais de Deus. Você foi recrutado para receber mais de Deus. Enquanto nós ministramos essa canção, se você se sente Saulo, orando, sem conseguir ver, hoje a sua visão será aberta. Enquanto adoramos, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se você se sente como Ananias, os Saulos precisam dos Ananias. Há uma junção de geração. Há uma junção de propósitos para o grande avivamento. Você que já tem voado, você que já tem experimentado de Deus, Deus quer te dar mais. Ele quer te dar nações. Ele quer te dar filhos espirituais. Ele quer te dar talentos, dons. Mas para isso, renda-se a Ele nesta noite. Oh, canta. Não fique estagnado. Dê uma resposta para o Espírito Santo de Deus nesta noite. Deus quer trocar o teu nome. Deus quer trocar o teu nome. Fique de pé.